Acompanhe agora ao vivo a sessão de hoje do Direto do Plenário. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 27 de outubro de 2021. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Luiz Fux, presidente. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h19, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata. Na data do julgamento de ontem, estava impedido, passei a presidência à vice-presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, a quem eu agradeço por essa substituição legal. Quero saudar também o nosso Procurador-Geral da República em exercício aqui na sessão, doutor Humberto Jacques, e os advogados, que não tive a oportunidade de me referir a eles. Ontem, na ação direta de constitucionalidade 5625, relator ministro Edson Fachin, após o voto do ministro Edson Fachin, que conhecia da ação direta e julgava integralmente procedente o pedido, o julgamento, então, foi suspenso. De sorte que agora eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o seu voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, senhores advogados presentes à sessão, senhora secretária da sessão, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vou, para efeito de leitura de voto, vou adotar o relatório do eminente relator e farei juntada de voto completo e passo a leitura diretamente ao voto. Quanto à preliminar aventada pela Advocacia Geral da União, observe que o instrumento procuratório carreado ao feito contempla a finalidade específica de propositura de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Merece registro a disciplina do artigo 5º da Lei 9.868 de 99, que, ao vedar a desistência das ações de controle abstrato de constitucionalidade, consagra o entendimento de que a preservação da harmonia do ordenamento jurídico, com sua lei fundamental, é direito irrenunciável de toda a coletividade. Por isso, o não conhecimento dessas ações é medida a ser evitada, tanto quanto possível. Assinale-se ainda que a parte autora, ao promover, em momento posterior, a juntada de instrumento procuratório com poder Supremo Tribunal Federal, em face da Lei 13.352 de 2016, logrou sanar qualquer dúvida sobre a regularidade de sua representação processual. Afasto a preliminar suscitada pela Advocacia Geral da União e passo ao exame do mérito. Pois bem, nos salões de beleza, por tradição de longa data, já era comum que os profissionais da área exercessem seu ofício não na condição de empregados, mas sim por meio de parcerias firmadas com o estabelecimento. Tanto mais porque cada profissional que trabalha nesses salões normalmente tem uma competência técnica específica e normalmente eles se agrupam para melhor atender a clientela e não por haver subordinação recíproca entre si. Essas parcerias são caracterizadas por uma clara divisão de atribuições que, em linhas bem gerais, pode assim ser definida. Ao estabelecimento, cabe a manutenção do espaço, geralmente locado, a disponibilização de móveis e equipamentos a serem utilizados pelos profissionais e o oferecimento e administração de toda uma clientela. Aos profissionais cabe a tarefa de exercer seu ofício peculiar diretamente ao cliente. É pertinente, logo adiantar, a constatação de que os profissionais da área da beleza, nos ajustes de parceria que firmam com os salões, não recebem salários. Eles recebem proporcionalmente ao serviço que eles mesmos prestam diretamente aos clientes, e até esse limite, não se verificando as restrições que seriam próprias de um salário previamente ajustado. Assim, por cada cliente atendido, cabe ao salão de beleza uma cota do preço recebido,
para que dessa forma o organizador possa recolher a contribuição para a manutenção da estrutura comum e ser remunerado por sua participação na parceria. Vale ressaltar, inclusive, que não é raro que o próprio organizador também exerça o seu ofício estético perante os consumidores, a par de cumprir as tarefas de organização do estabelecimento. E eu friso isso para lembrar que já foi o tempo de grandes redes de salões pelo Brasil, que se vê no dia a dia, no cotidiano brasileiro, é que barbeiros, cabeleireiras passaram a empreender o seu próprio negócio. São pequenos negócios em que ali desempenham as suas atividades juntamente com alguns pares com essa divisão de atribuições. Então, não estamos aqui a tratar absolutamente uma maioria que são grandes empresários. Estamos a tratar do dia a dia, da vida de cada um desses profissionais que, em se destacando, conseguem, com muita coragem e determinação, empreender o seu próprio negócio. Sobre os mencionados ajustes de parceria, mesmo antes da existência da Lei Federal 13.352 de 2016, a Justiça do Trabalho já vinha afastando a tese de que pudessem estar a camuflar um contrato verdadeiramente de natureza empregatícia. A propósito, confiro-se os seguintes precedentes do Tribunal Superior do Trabalho: agravo de instrumento e recurso de revista, acórdão publicado na vigência da Lei 13.015 de 2014, vínculo de emprego, manicure. Caracterizada uma potencial ofensa ao artigo 30 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. Recurso de revista, vínculo de emprego, manicure. Ganho de comissões no percentual de 60% dos serviços prestados. Revela-se totalmente incompatível com a relação empregatícia, ao passo que inviabiliza o ganho de lucro pela entidade que seria supostamente empregadora, com o labor dispensado pelo prestador de serviços, apontado como suposto empregado. Por outro lado, o simples fato de, em regra, o agendamento dos serviços ser feito pela recepcionista do salão não implica em existência de subordinação jurídica, cumprindo salientar que a autora detinha flexibilidade na organização de sua agenda, escolhendo os horários nos quais poderia trabalhar. A celebração de contrato de atividade tipo parceria é prática rotineira desse ramo de prestação de serviços, salão de beleza, em que o proprietário do mesmo coloca à disposição dos profissionais, manicure, massagista, depiladora, cabeleireiro, entre outros, além do espaço físico, sua carteira de clientes e suas instalações, com os móveis para serem por eles utilizados no desempenho de tais atividades. Nesse contexto, não resta caracterizado o vínculo de emprego, recurso de revista conhecido e provido. Processo TST, recurso de revista 13.15.96, 2014, 5030185, oitava turma, relator convocado desembargador Breno Medeiros. No mesmo sentido, trago o precedente no agravo de instrumento em recurso de revista 515.0021.2010.5, 17.0014, julgado em 20 de maio de 2015, relator ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, terceira turma, publicado no Diário 22 de maio de 2015. Também, no mesmo sentido, recurso de revista 227.68.0008.2008, 509.2006, julgado em 18 de dezembro de 2012, relator ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, segunda turma, publicado no Diário 22 de fevereiro de 2013. Então, são precedentes, inclusive, anteriores à norma ora combatida. A Justiça do Trabalho, mesmo com sua vocação de salvaguardar os interesses trabalhistas, não verificou ilegalidade a priori nesses ajustes, e muito menos traços que os pudessem classificar como vínculo empregatício. Portanto, com a mais absoluta segurança, há de se concluir que eles não representam, abstratamente considerados, uma burla à relação de emprego. O modelo da parceria, que se desenvolveu organicamente no segmento dos serviços estéticos, estava a reclamar uma legislação que o consagrasse, permitindo-se, assim, que os prestadores de serviço envolvidos saíssem da informalidade e atuassem com maior segurança quanto aos seus direitos e deveres. Era necessário garantir que esses trabalhadores, mercê de uma regulamentação transparente e objetiva, pudessem usufruir de diversos direitos, notadamente daqueles referentes à Previdência Social.
Nesse sentido, trago à consideração do Tribunal parecer oferecido pela senadora Marta Suplicy à Comissão de Assuntos Sociais do Senado, no qual a parlamentar fez um cuidadoso apanhado do contexto socioeconômico para embasar o projeto de lei que deu origem à norma impugnada, PLC 133/2015, no Senado. Esse apanhado demonstra o zelo com que se houve o legislador na apreciação da matéria, a revelar que a lei impugnada resultou de uma deliberação muito bem amadurecida pelo Congresso Nacional. Verbes. Acreditamos que essa forma de contrato pretendida pelo PLC número 133/2015, que já constitui prática recorrente, poderá garantir maior segurança jurídica, tanto aos profissionais quanto às empresas, no que tange a relação de trabalho entre duas partes. Nesse sentido, o projeto traz avanços, eis que se estabelecem regras claras sobre esse tipo de contratação e a consequente redução dos embates trabalhistas na Justiça. A proposta é bem vista também pelos profissionais da área, que consideram que a contratação pela CLT restringe a entrada de novos trabalhadores nesse mercado de trabalho, pelos custos embutidos na contratação. Mais ainda, para os defensores da proposta, o trabalhador é incentivado a produzir mais e ganhar mais, pois receberá de acordo com o seu volume de trabalho. Em relação aos aspectos tributários, há alguns pontos a se destacar. Em primeiro lugar, a modalidade de parceria que se cria não exime o profissional da obrigação de manutenção da regularidade de sua inscrição perante as autoridades fazendárias, o que será determinante para a existência da parceria, já que é cláusula obrigatória do contrato. Hoje, no segmento de salões de beleza, ainda que muitos profissionais tenham optado por serem microempreendedores individuais pelo Simples Nacional, grande parte ainda se mantém na informalidade. Com a possibilidade de celebração de contrato de parceria que previna o enquadramento da relação profissional como empregatícia, está-se-á dando segurança jurídica às situações existentes, o que permitirá a regularização de profissionais que antes preferiam a informalidade. O fisco se beneficiará também da obrigatoriedade de o salão parceiro realizar a retenção dos valores de recolhimento de tributos e contribuições sociais e previdenciárias, devido pelo profissional parceiro, incidente sobre a cota-parte que a este coube na parceria. Hoje, abstraídas as implicações trabalhistas da remuneração calculada sobre o percentual do valor recebido pela prestação de serviços, o profissional que a recebe deve incluí-la nos seus rendimentos pessoais para efeito de imposto de renda, caso opte pela tributação como pessoa física, ou nos rendimentos da empresa por ele constituída, caso opte por ser tributado como pessoa jurídica. Com a precariedade da relação existente, o profissional, com frequência, omite esses rendimentos em prejuízo da fazenda pública. Quanto à possível preocupação em relação à diferença de tratamento na retenção na fonte entre os profissionais parceiros que contribuem como pessoa física e aqueles que fizeram a opção pelo Simples Nacional, estamos seguros de que ela será desfeita com adequada regulamentação da matéria pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Outra importante disposição diz respeito à determinação de que a cota-parte destinada ao profissional parceiro não seja considerada para o cômputo da receita bruta do salão parceiro, ainda que adotado o sistema de emissão de nota fiscal unificada ao consumidor. Isso para que o salão não seja onerado em relação a tributos que incidam sobre a sua receita bruta, tais como a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e a contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, PIS/PASEP, ou, se for o caso, tem o seu enquadramento no Simples Nacional alterado. Atualmente, um salão que preste serviço por intermédio de profissionais que recebam percentual sobre os valores pagos à empresa é obrigado a incluir a integralidade do valor recebido na sua receita bruta, o que impacta fortemente sobre os valores a recolher a título de COFINS e PIS/PASEP, bem como, dependendo do caso, pode levar a uma alteração do seu enquadramento no Simples Nacional, elevando a carga tributária da empresa. Com a medida que se propõe, os valores referentes à cota-parte do profissional parceiro são destacados e deixam de compor a base de cálculo dos tributos. Sobre o aspecto civil, o projeto traz dispositivo que limita a responsabilidade do profissional parceiro, que não poderá assumir as responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da pessoa jurídica do salão parceiro, de ordem contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, incidentes ou quaisquer outras relativas ao funcionamento do negócio.
Dessa forma, pode-se entender que o profissional parceiro não assumirá responsabilidades advindas do risco de administração do negócio, de modo que não poderá ser responsabilizado, por exemplo, pelo pagamento de aluguéis atrasados em virtude de contrato de locação firmado pelo salão parceiro. A CDH aprovou 2 emendas ao projeto vindo da Câmara dos Deputados. A primeira emenda, alterando o artigo 1º-C, a fim de estabelecer que haverá configuração de vínculo trabalhista entre a pessoa jurídica do salão parceiro e o profissional parceiro, quando este desempenhar funções diferentes das descritas no contrato de parceria. A segunda emenda aprovada pela CDH retirou do parágrafo 7º do artigo 1º-A da Lei 12.592, de 18 de janeiro de 2012, incluído pelo artigo 1º do projeto, a vinculação de assistentes ou auxiliares aos profissionais parceiros, no âmbito do contrato de parceria, e reafirmou a possibilidade de os profissionais parceiros serem qualificados perante as autoridades fazendárias como pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores individuais. Ao nosso entendimento, as emendas aprovadas pela CDH aperfeiçoam o projeto ao ampliar a proteção à autonomia dos profissionais parceiros, que não serão forçados a desempenhar funções diferentes das descritas no contrato de parceria, contratar assistentes ou auxiliares, ao mesmo tempo que reforçam a possibilidade de os profissionais parceiros serem qualificados como pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores individuais, o que é fato importantíssimo para a regulação da formalidade desses trabalhadores. Digo eu. Portanto, a Lei Federal 13.352, de 27 de outubro de 2016, conhecida como Lei do Salão Parceiro, veio a suprir uma lacuna até então existente no ordenamento jurídico, sacramentando uma relação social já existente e bem consolidada no meio profissional respectivo. A lei contra a qual se volta a presente ação direta de inconstitucionalidade não tem, ademais, o efeito de afastar, a priori, relações de emprego em casos de constituição irregular da parceria, com todas as consequências jurídicas que lhes são próprias. Na verdade, a lei objulgada apenas oportuniza, com base no que já é prática corrente entre os profissionais da área, quais sejam cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores, a formalização do contrato civil de parceria, de modo a melhor atender às conveniências das partes envolvidas. O ponto nevrálgico da questão talvez resida exatamente em se perceber que a natureza do ajuste firmado entre as partes profissionais da estética e o estabelecimento, salão de beleza, será definida de acordo com a presença ou não daqueles elementos caracterizadores do vínculo empregatício, a saber, a pessoalidade, a habitualidade ou não eventualidade, subordinação e onerosidade. Assim, para as hipóteses nas quais o ajuste a ser celebrado careça dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, a lei faculta, estabelecendo critérios e forma, sua concepção por meio de contrato de parceria. Nessas linhas de ideias, é fácil verificar que a Lei Federal número 13.352 de 2016 não tem a aptidão jurídica de afastar a possibilidade da caracterização da relação de emprego, se e quando a parceria for, na verdade, um simulacro. Aliás, a própria lei impugnada expressamente ressalva essa hipótese. Artigo 1º-C, incisos 1 e 2, da Lei 2.592 de 2012, na redação da Lei 13.352 de 2016, prevendo a descaracterização do contrato civil de parceria em 2 hipóteses. Primeira, inexistência de contrato de parceria formalizado. E segundo, exercício de funções por parte do profissional da beleza diferentes daquelas próprias de seu ofício e do ajuste de parceria feito com o salão. Obviamente, as 2 hipóteses acima mencionadas foram elencadas na lei de maneira apenas exemplificativa, de forma a ressaltar as características que induzem a formação de vínculo empregatício e que podem surgir sob muitas roupagens, a saber, pessoalidade, habitualidade ou não eventualidade, subordinação e onerosidade. Outro ponto há de se ter em mente.
A lei impugnada impôs a necessidade de homologação do contrato de parceria pelo sindicato profissional respectivo ou pelo Ministério do Trabalho, artigo 1º-A, parágrafos 8º e 9º da Lei 12.592/2012, na redação da Lei 13.352/2016, para que tal negócio jurídico possa surtir a eficácia querida ou posta em jogo pela vontade dos interessados. Tal exigência euremática assegura que ou as partes celebram o negócio com respeito às regras formais instituídas, ou o vínculo criado não será considerado de parceria e, consequentemente, cai sob a proteção geral da consolidação das leis do trabalho. Com a evolução dos tempos e a complexidade das tramas sociais, a refletir tais avanços, modelos alternativos de relações de trabalho têm surgido naturalmente. O vínculo de emprego não deve ser o único regime jurídico a disciplinar o trabalho humano. Com efeito, a produção de bens e serviços ocorre das mais variadas formas e não exclusivamente por meio do sistema caracterizado pela presença de um empresário e seus empregados. O princípio da valorização do trabalho não se concretiza apenas com a tradicional fórmula do vínculo empregatício, absolutamente. Para sua perfectibilização, há de se facultar ao trabalhador e também aos empreendedores alternativas legítimas para que exerçam seu ofício sob a égide de regimes jurídicos resilientes, ajustáveis às mudanças sociais e culturais, eventualmente livres, por exemplo, de subordinação e dos limites remuneratórios característicos de um salário que tenham sido previamente contratado. Isso é conveniente para todos os atores econômicos e também para a sociedade em geral. Não se extrai da Lei Federal 13.352, de 2016, aptidão para violar os princípios da dignidade da pessoa humana e, mais precisamente, da valorização do trabalho. Bem ao contrário, a nova legislação agasalha uma solução econômica nascida no próprio seio da comunidade profissional envolvida e pressupõe uma situação de igualdade contratual, elevando o patamar dos trabalhadores do segmento da beleza de forma isonômica e paritária. Daí porque deixam de ser empregados e se tornam parceiros na prestação dos serviços, o que representará para eles remuneração mais vantajosa que um salário previamente fixado, além de alta dignificação profissional. Digo isso porque, partindo de um entendimento mais clássico, o ideário, em um mundo fenomênico, numa sociedade perfeita, do ponto de vista de alguns pesquisadores, as relações deveriam ser todas entre os empregadores e os empregados e teria que haver a formalização de todo esse vínculo laboral sob a égide, no caso do Brasil, da consolidação das leis do trabalho. Mas há de se ter em mente que, no momento atual do Brasil e do mundo, nós temos preocupações outras. Talvez não com os vínculos de emprego, mas sim com os vínculos de trabalho. Nós teremos daqui a 40 anos, muito provavelmente, uma população idosa sem tempo de contribuição que lhes permita o acesso à aposentadoria. A título exemplificativo, nós temos os condutores de transportes de passageiros, de entregas de fast food e que todo dia evoluem para uma nova profissão. Esse universo de profissionais estão desassistidos do ponto de vista previdenciário. E isso, sim, clama a atenção da sociedade, não enquanto Poder Judiciário, mas de toda a sociedade, para buscarmos soluções do ponto de vista previdenciário para um futuro preocupante que se avizinha. Em relação a esses profissionais, que são os atores dentro dessa relação, extraindo-se desse processo sob análise, eu posso citar o exemplo, e talvez aqui mais próximo também do eminente relator, de uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho, isso não consta do voto, mas me ocorreu agora, em 2012, o Ministério Público do Trabalho do Paraná tentou mover uma ação para descaracterizar todos os vínculos contratuais de profissionais de salões de beleza e tivemos uma manifestação desses profissionais, de fácil acesso aí na internet, que foi denominado o Dia de Luto da Beleza ou a Marcha da Beleza.
houve a paralisação de todos os salões na cidade de Curitiba, uma manifestação na Praça Carlos Gomes, com mais de 600 profissionais, que marcharam até o Ministério Público do Trabalho, todos uníssonos se manifestando contra essa ação, porque isso iria prejudicar a sua atividade, os seus ganhos e a forma como essas relações estavam evoluindo. Então, isso apenas a título exemplificativo. Prossigo eu. Mas não se pode negar a possibilidade de que, na prática, o contrato de parceria, objeto da Lei Federal 13.352 de 2016, venha a ser utilizado, vez por outra, como tentativa de se dissimular um ajuste que verdadeiramente tenha natureza empregatícia. Essa inegável possibilidade, no entanto, não demanda a declaração de inconstitucionalidade da lei e se resolve pelo jogo comum das ações e recursos trabalhistas. A eventual inconstitucionalidade material de uma norma se verifica pelo seu conteúdo abstrato, considerado uma aplicação normal dos seus preceitos, e não pelo hipotético uso ilegítimo que lhe possa ser dado. Contratos de parceria que, em verdade, dissimulem vínculos empregatícios serão nulos, à luz do princípio da primazia da realidade, consagrado no artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Nessas situações, o vínculo empregatício será conhecido em concreto pelas autoridades públicas, com todas as consequências legais daí resultantes. O desvirtuamento da lei haverá de ser reprimido nos casos concretos, se e quando ocorrer. Atenta a essa possibilidade, a própria Lei Federal 13.352 de 2016 cuidou de disciplinar o processo de fiscalização, artigo 1º da Lei Federal, remetendo aos termos da CLT, de modo a evitar que vínculos empregatícios dissimulados em contratos de parceria possam vicejar impunemente. É preciso ter presente também que a condição de empregado já não é mais, no mercado de trabalho atual, a meta almejada por profissionais que atingem certo nível de expertise. Isso porque, se por um lado o profissional deixa de ser empregado e com isso perde certos direitos próprios dessa condição, tais como férias anuais remuneradas com acréscimo de 1/3, 13º salário e FGTS, por exemplo. De outro lado, como parceiro, ele tem flexibilidade de horário, pode eleger local, dia e hora para exercer a sua profissão. Tem inclusive a possibilidade de trabalhar em mais de um local por dia, otimizando sua clientela e seus ganhos. Não tem limite de remuneração, nem está sujeito a controle hierárquico do empregador. Não se pode afirmar antecipadamente, com uma visão paternalista, o que melhor pode atender aos interesses do profissional e do estabelecimento. Consequentemente, também não se pode concluir pela quebra do princípio da igualdade, o que, para caracterizar-se, exigiria tratamento preferencial a alguns trabalhadores em detrimento de outros, todos sob o mesmo regime, coisa que não ocorre no caso. O ilustre relator, na sessão de ontem, brindou-nos com uma brilhante exposição sobre a matéria. Todavia, no mérito, dele me sinto no dever de divergir. E o faço a partir do entendimento de que a dignidade do trabalhador não se realiza apenas de um modo. A Constituição é capaz de acolher muitos projetos de vida, e o legislador, no diploma em questão, agiu com grande respeito pelas manifestações espontâneas do mercado de trabalho em questão. Bem ao revés, penso que o enrijecimento do mercado, por força de disposições legais excessivamente dirigentes, isso sim, pode operar em desfavor da liberdade, do progresso pessoal e da dignidade profissional daquele que atua no ramo da beleza, na medida em que lhe obstrui uma alternativa legítima de trabalho, não menos digna apenas porque submetida a regime jurídico diverso. Um dos fundamentos da ordem econômica é a valorização do trabalho humano, mas que sempre aparece pareado com a livre iniciativa no texto constitucional. Artigo 1º, inciso 4º e artigo 70 caput da Constituição. A livre iniciativa só se pode realizar numa ordem jurídica que não lhe maniete completamente, ainda que com bons propósitos. O vínculo empregatício tem o seu lugar de destaque na economia de mercado, mas outras formas de arranjo trabalhista, sobretudo aquelas que surgem espontaneamente e que promovem o crescimento profissional das pessoas, devem também ser respeitadas e estimuladas. Foi o que, com a máxima vênia dos que pensam em contrário, ocorreu no caso.
Ante o exposto, senhor presidente, conheço da ação para julgar improcedente o pedido, declarando assim a constitucionalidade da Lei Federal 13.352 de 2016. Então, Vossa Excelência vota improcedente e abre divergência. Passo agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, para o voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento também a ministra Carmen Lúcia, aqui presente, ministro Luiz Roberto Barroso, presente na sessão, ministro Edson Fachin, todos, ministra Rosa Weber e os ministros que também nos acompanham pela sessão virtual. De igual maneira, cumprimento o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, e os advogados que sustentaram. Presidente, também aqui, de forma rápida, já que as duas posições já foram colocadas, eu já tinha tido a oportunidade de apresentar logo de início o meu voto na sessão virtual, cujas razões rapidamente vou colocar, mas já adianto, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, ministro Edson Fachin, que acompanharei a divergência pela improcedência da ação, uma vez que entendo que a norma é constitucional. A meu ver, aqui nesse caso específico, o que houve foi uma previsão de novos arranjos contratuais. Obviamente, esses novos arranjos não podem, de forma alguma, desrespeitar a Constituição. Mas aqui não houve, pelo que entendo, esse desrespeito. O que houve, e isso vem ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo todo, novos arranjos saindo daquele clássico contrato empregatício, que não representa o novo modelo desses contratos, não representa necessariamente a precarização da relação de emprego ou mesmo a desvalorização social do trabalhador. Aqui, no caso específico, nessa alteração legislativa, o que houve foi o atendimento a uma demanda dos próprios trabalhadores de melhor alocação da força de trabalho, com, a meu ver, ganhos de eficiência econômica em proveito de todas as partes envolvidas. Tanto que ontem foi salientado, nas sustentações orais, que a lei completou 5 anos. Nesse caso específico, é possível constatar que foi uma lei que deu certo. É uma lei que deu certo para a categoria. Aqui não está se afastando a premissa muito bem levantada e defendida pelo eminente ministro Edson Fachin, de que o vínculo empregatício tradicional oferece realmente uma maior segurança ao trabalhador. Mas, não, na modernidade, não vem coincidindo sempre com parte considerável de oportunidades de trabalho. Vem engessando, não raras vezes, em algumas atividades como essas atividades, esse setor produtivo vem engessando a possibilidade de obtenção de renda. Esses novos arranjos contratuais que respeitam, obviamente, aí sempre a respeitar os direitos sociais inafastáveis, esses novos arranjos contratuais buscam garantir renda ao trabalhador. O engessamento do vínculo empregatício tradicional estava a prejudicar, como esses 5 anos vieram demonstrar, estava a prejudicar os trabalhadores desse setor produtivo. Cito no voto alguns estudos que mostram que as sociedades pós-industriais necessitam de uma nova formulação para que gere mais emprego, para que gere mais renda, obviamente, sem um retrocesso em termos de direitos sociais essenciais, mas que permita ao mercado de trabalho uma maior flexibilidade com uma geração de renda
para as pessoas que assim procuram. Sob pena de termos, e aqui o sociólogo alemão Ulrich Beck bem salienta, sob pena de termos subempregos de carteira assinada, mas sem a geração de renda. Uma privatização dos riscos de trabalho, com ofensa aqui ao mais importante, que é o acesso ao emprego e o acesso à renda. Também tive a oportunidade de, no voto, presidente, citar um estudo do professor da USP, José Pastore, também nesse sentido, demonstrando que novas tecnologias vêm permitindo que surjam novas formas de contratação, novas formas de prestação de serviço. Exatamente o que ocorreu com a Lei 13.352 de 2016, que trouxe essa nova modalidade contratual para fazer frente a uma nova realidade, uma realidade da categoria desse setor produtivo, para garantir efetivamente geração de emprego e renda, para possibilitar uma diminuição das dificuldades que vinham ocorrendo para que as pessoas desse setor obtivessem uma renda, se não a renda ainda ideal, mas uma renda digna para sustentar, se autossustentar e sustentar a sua família. Não me parece também, aqui com todas as vênias, as posições em contrário, que essa nova legislação tenha acarretado um retrocesso social. Ela simplesmente visou adaptar uma nova modalidade contratual, mas visando o bem-estar, visando o trabalho, a geração de trabalho, a geração de renda. Ainda, presidente, aqui fica evidenciado que houve um ganho por parte dos trabalhadores desta área a partir da análise de dados concretos desse ramo profissional. Em 2021, foi apresentada uma pesquisa do SEBRAE, pesquisa SEBRAE Profissional da Beleza, de 2021, respondida entre os dias 3 e 7 de março desse ano, e encaminhada pela Associação Brasileira dos Salões de Beleza, com informações relevantes sobre a realidade da relação de trabalho que passou a ser assumida por esses profissionais e uma comparação com o cenário de antes e o depois. O cenário pré-legislação e o cenário nesses 5 anos pós-legislação. E demonstrou, aqui eu cito os dados, não vou cansá-los, mas foram 5.438 profissionais do ramo de beleza, de salões de beleza, que foram ouvidos. 73% deles já trabalhavam sem carteira assinada anteriormente à chamada lei do salão parceiro. Então, vejam, já havia esse problema. O equacionamento disso trouxe mais renda, mais condições de emprego para todos esses profissionais. Os profissionais responderam outras questões, e uma muito importante nesse ramo foi que a nova lei trouxe uma flexibilidade maior na prestação de serviços, ou seja, não se amarrando tanto o profissional com um único salão de beleza, com um único empregador, possibilitando, assim, mais atendimentos em casa ou na residência dos clientes, e com isso possibilitando efetivamente, e principalmente durante a pandemia, garantindo o emprego, a manutenção do emprego. Ainda a pesquisa do SEBRAE mostrou que, pela percepção desses quase 5.500 profissionais da área de beleza, a lei foi um avanço para 60% dos entrevistados, e apenas 6% acreditaram ter sido um retrocesso. Então, o próprio setor assimilou bem a lei, a prática nesses 5 anos demonstrou que isso foi um ganho para o setor, os profissionais de beleza, profissionais empreendedores em moda, beleza estética,
cuja associação, uma outra associação, também se manifestou. Dessa forma, presidente, afasto as inconstitucionalidades apontadas na petição inicial. A legislação, a meu ver, ela não exclui, é outra questão, a possibilidade de reconhecimento de relação de emprego, é uma opção, ou seja, aqui se deu a opção ao trabalhador. A própria legislação prevê uma exceção legal para o reconhecimento do vínculo empregatício, estabelecendo essa possibilidade de opção. Então, presidente, pedindo novamente todas as vênias ao eminente ministro relator, ministro Edson Fachin, dele de Virgio, para julgar improcedente o pedido, considerando constitucional a legislação impugnada. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Passo agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, um prazer tê-lo de volta. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Edson Fachin, cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, e os demais colegas que há visto aqui na tela do computador. Cumprimento a nossa secretária de plenário, doutora Carmen Lília. Presidente, a hipótese já está bem delineada, é uma ação direta de inconstitucionalidade contra a chamada Lei do Salão Parceiro, que dispõe sobre o contrato de parceria entre salões de beleza e os profissionais que lá trabalham, que merecem ser exaltados, né, ministra Carmen Lúcia, que ajuda a gente a aparecer na televisão com a cara melhor dentro do possível, né? Eu assento, em primeiro lugar, presidente, a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Acho que existe pertinência temática e a questão da homogeneidade da composição só se aplica a entidades de classe, não se aplica às confederações. A confederação basta que ela tenha um registro adequado, de modo que assento a legitimidade. E aqui, presidente, passando ao mérito, e tampouco vou me alongar, e aqui vou pedir igualmente todas as vênias ao ministro Luiz Edson Fachin. Eu tenho, presidente, nas questões que envolvem o direito do trabalho, um conjunto de premissas, que eu diria filosóficas, com as quais eu trabalho e que tenho em mente sempre que preciso decidir uma questão de natureza trabalhista. Esses objetivos, ou valores, ou vetores que orientam a minha decisão são os seguintes: garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição para as relações de trabalho. Em segundo lugar, preservar o emprego e aumentar a empregabilidade. Em terceiro lugar, formalizar o trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade, e acho que esse é o ponto aqui. 4, melhorar a qualidade geral e a representatividade dos sindicatos, que considero muito importante, pelo item seguinte, que é o de valorização da negociação coletiva. 6, desoneração da folha de salários, justamente para incentivar a empregabilidade. E, por fim, acabar com a imprevisibilidade dos custos das relações de trabalho numa cultura em que a regra seja propor reclamações trabalhistas. Essa, portanto, ao final da relação de emprego. Essas, portanto, são as minhas variáveis e que me inspiram aqui também nessa decisão, sendo certo que esta é uma lei que correspondeu a uma demanda específica deste segmento comercial. E penso, presidente, que a Constituição não veda alternativas nas relações de trabalho. O contrato de trabalho, o contrato de emprego, não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Portanto, um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados com carteira assinada e outros profissionais cuja atuação tem um caráter de eventualidade. Eu mesmo tenho essa informação de profissionais que trabalham em mais de um salão para fazer tintura ou para fazer manicure ou para cortar cabelo das pessoas. Alguns profissionais vão na casa das pessoas
em lugar de aguardarem no salão. Tem muitas alternativas que eu acho que merecem ser consideradas. E um ponto que é importante, essa é uma opção, é uma faculdade. É claro que pode ser uma faculdade, por vezes, em relações assimétricas, e aí eu acho que as preocupações do ministro Luiz Edson Fachin, elas são perfeitas e devem ser levadas em conta. Mas, ainda assim, é uma faculdade, porque a alternativa ao contrato de parceria, geralmente, era o não contrato, era a informalidade, era a ausência da carteira de trabalho. Constam dos autos dados relevantes que, antes da lei do salão parceiro, 73% dos empregados desse setor eram totalmente informais e sem carteira assinada. E agora, 51% têm esses contratos de parceria. A única observação, presidente, e eu, portanto, vou acompanhar, pedindo todas as vênias ao relator, a divergência aberta pelo ministro Cássio Nunes Marques. A única observação que faria, e vou ouvir o ministro Cássio, mas penso que não haveria dúvida quanto a isso, é que, evidentemente, o contrato de parceria tem que ser real. Se você chamar de contrato de parceria alguém que está numa relação de emprego, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, aí é vínculo de trabalho e você estaria fraudando. Portanto, a observação que eu faria é que o artigo 1º, letra A, parágrafo 11, presidente, diz assim: o profissional parceiro não terá relação de emprego ou de sociedade com o salão parceiro enquanto perdurar a relação de parceria tratada nesta lei. Eu não vejo problema nessa norma, evidentemente, desde que ela seja interpretada no sentido de que, se estiverem presentes os requisitos do contrato de trabalho típico, como horário de trabalho e outras obrigações, aí a parceria seria uma fraude e, evidentemente, nós não chancelaríamos uma fraude. Portanto, eu, ao propor a minha tese de julgamento, e aqui a submeto ao ministro Cássio, que iniciou a posição a qual estou aderindo, seriam as seguintes, presidente. É constitucional a celebração de contrato de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor. 2. O contrato de parceria não pode ser utilizado como forma de fraudar a relação de emprego, que deve ser reconhecida caso estejam presentes seus elementos caracterizadores. Portanto, essa é a minha proposta e eu, portanto, estou aderindo à conclusão do eminente ministro Cássio Nunes Marques, com a observação de que estou validando o contrato de parceria se for parceria mesmo. Se for um contrato de emprego disfarçado, deve-se reconhecer a relação de emprego. Então, Vossa Excelência também acompanha a divergência, julga improcedente, sugere a tese que acaba de... Me permite ouvir o ministro Cássio, presidente, se concorda com essa ressalva de que é válido desde que não esteja fraudando o contrato de emprego. Eu coloco também no meu voto essa condicionante, mas acho que o ministro Cássio chegou a mencionar no seu voto essa questão. Barroso, eu trago no meu voto, inclusive, menção à própria norma, né? A própria Lei 13.352, no artigo 1C, incisos 1 e 2, ela já exige que esse contrato de parceria seja verdadeiramente um contrato de parceria e não um simulacro. Então, há 2 dispositivos na norma, e eu coloquei também com essa condicionante, não só o artigo 1º-C, incisos 1 e 2, como o artigo 1º-D, que ele remete diretamente aos termos da CLT na hipótese de caracterizar o vínculo empregatício. Então, a Justiça do Trabalho continua com absoluta competência para fazer aferição nas hipóteses de simulacro ou de burla, né, através de um contrato de parceria. Isso está contemplado no meu voto, inclusive de forma expressa. Portanto, estamos de pleno acordo, presidente. Diante, então, desse consenso, anotando o voto de Sua Excelência, o ministro Gilberto Barroso, que acompanha a divergência aberta pelo ministro Cássio Nunes Marques, eu passo agora a palavra para o voto
a Sua Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Presidente, senhores ministros, em especial, eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, que ontem nos brindou com mais um voto brilhante, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacas, senhor advogado-geral da União, doutor Bruno Bianco, senhoras e senhores advogados, a quem parabenizo pelas substanciosas sustentações orais, tão importantes para melhor refletirmos sobre a controvérsia constitucional posta, a partir de diferentes visões de mundo e pontos de observação distintos. Senhoras e senhores, recebam todos os meus cumprimentos. Começo registrando que faço parte, e prometo, senhor presidente, só registrar dessa vez, que faço parte de uma antiga geração de juízes gaúchos, a que ainda nos bancos acadêmicos, e pelo exemplo e pela voz de João Antônio Guilhem Bernard Pereira Leite, na cátedra da Faculdade de Direito de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi apresentada no início da década de 70 do século passado a um direito vivo, presente no dia a dia de todos, profundamente identificado com a ideia de justiça social, em um país de tantas desigualdades econômicas e sociais, que se agigantam cada dia mais, direito este centrado no homem que trabalha, paradoxalmente, trabalhador livre e subordinado. Pereira Leite, juiz do trabalho de carreira, que chegou à presidência do TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul e que teve morte prematura, sucedeu Eloy José da Rocha e Barata Silva na Cátedra de Direito do Trabalho da minha Faculdade de Direito, casa-mãe de tantos ilustres integrantes dessa Suprema Corte ao longo dos tempos, dentre os quais lembro, para homenageá-los, junto com Eloy José da Rocha, os ministros João Leitão de Abreu, Paulo Brossard, Nelson Jobim, Teoriza Vasque e Ellen Grace. Nesta sensível área jurídica, Carnelucci já dizia que o trabalho nada mais é do que um homem trabalhando. E Pereira Leite, como mestre exemplar, descortinou-nos a realidade social diferenciada a que se referia Manuel Alonso Olé, que está na gênese do direito do trabalho e a ele permanece subjacente, como e enquanto fonte normativa a nutri-lo e sobre a qual ele atua de uma perspectiva transformadora. E justamente essa realidade social diferenciada que ensejou no plano internacional tantas lutas ao longo das décadas que se seguiram à primeira Revolução Industrial, esta realidade social diferenciada veio a plasmar no ordenamento jurídico pátrio um complexo normativo de proteção ao trabalhador por conta alheia, a partir da afirmação da desigualdade substancial entre os sujeitos da chamada relação de emprego. E esta desigualdade substancial incita ao vínculo empregatício diante da vulnerabilidade do ser humano que aliena antecipadamente o resultado de seu trabalho a quem lhe dirige a atividade e a quem juridicamente subordinado, continua a exigir em nossos dias, independentemente do destinatário dos serviços, a afirmação do princípio tuitivo, informador do direito do trabalho e suas derivações, na tentativa, valendo-me mais uma vez da conhecida metáfora de equilibrar os pratos da balança. Nessa ótica,
senhores ministros, senhor presidente, lembrar a lição de Lacordaire: no campo do direito do trabalho é lugar comum e quase obrigatório para bem compreender este ramo da ciência jurídica e seus princípios informadores. Entre o forte e o fraco, o rico e o pobre, o patrão e o empregado, a liberdade que oprime e a lei que liberta. E os princípios informadores do direito material do trabalho contaminam. É importante destacar o direito processual do trabalho, dado o inegável caráter instrumental do processo, enquanto veículo de realização de um direito material tuitivo. Diversamente do que se apregoa e do que eu ouço diuturnamente na tentativa de desqualificá-la, a Justiça do Trabalho, ramo especializado do Poder Judiciário, não é em absoluto protetiva do trabalhador, consideradas a neutralidade e a imparcialidade que se exigem do juiz. A Justiça do Trabalho aplica, isto sim, um direito tuitivo do trabalhador, um direito informado pelo princípio da proteção ao trabalhador, como o faz, por exemplo, o juízo civil, quando aplica o Código de Defesa do Consumidor. A Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, por sua vez, ao erigir a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho em fundamentos da República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito, artigo 1º, caput, incisos 13 e 4, e reconhecer expressamente os direitos fundamentais sociais, dentre eles o direito ao trabalho, em seu artigo 6º, um elenco de direitos assegurados como patamar mínimo aos trabalhadores, no artigo 7º, provocou o deslocamento, todos sabemos, do núcleo do direito do trabalho, até então positivado na legislação infraconstitucional, outorgando-lhe envergadura constitucional. A leitura do direito do trabalho há de se fazer, portanto, a partir e em harmonia com a nossa lei fundamental, enquanto esta é que dá validade a todas as normas do ordenamento jurídico, enfeixando com sua força normativa e profunda carga axiológica as regras e princípios unificadores do nosso sistema jurídico. Com tal olhar, senhor presidente, e fiel aos princípios informadores deste segmento jurídico centrado no trabalho humano, é que, a meu juízo, há de ser apreciada tanto a reforma trabalhista de 2017, nas ADIs que foram ajuizadas perante esta Corte e que tem sido paulatinamente objeto de nosso exame, como esta ADI, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, em face da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016, que alterou, como já visto, a Lei 12.592, de 2012, por sua vez, dispunha sobre o exercício das atividades profissionais de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, autorizando, vejam bem, autorizando os salões de beleza a celebrar contrato de parceria com os profissionais que desempenham atividades de higiene e embelezamento capilar, estético, facial e corporal, como pessoas jurídicas, na chamada pejotização. E aqui cabe frisar que, diante da dinâmica da vida, do fenômeno da globalização, dos incessantes avanços tecnológicos contemporâneos, eu não nego em absoluto, ao contrário, afirmo que se fazia necessária e continua a se fazer necessária
um amplo debate prévio, por óbvio, ampla atualização da legislação infraconstitucional trabalhista para adequá-la às repercussões no mundo do trabalho, justamente desse vertiginoso avanço tecnológico de nossos dias, considerados e sopesados os diferentes enfoques e as perspectivas distintas dos atores envolvidos. Ora provocarem um ampliar do foco, ora o aguçar das lentes de observação, mas com vista sempre ao aperfeiçoamento dos institutos e das regras vigorantes. Sempre há de atuar, todavia, como bússola a matriz constitucional e com respeito a seu norte, uma vez mantida em sua essência a realidade social determinante da existência do direito do trabalho, com as cores vívidas do fato social singular que conforma esse ramo da ciência jurídica e que é responsável por sua autonomia, oriundo que é, todos sabemos, do direito civil, contrato de locação de serviços. Digo isso, senhor presidente, e acompanho o ministro relator quanto à legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, como de resto já fizeram os eminentes colegas que me antecederam, tendo como presente a pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade sindical, que é de terceiro grau, e atua na defesa de direitos e interesses da categoria profissional dos empregados em institutos de beleza. E o objeto desta ação constitucional, que é justamente o contrato de parceria entre salões de beleza e os profissionais do setor. Conheço, pois, da ação, senhor presidente. No mérito, o cerne da controvérsia, como também já restou bastante claro, circunscreve-se à rigidez constitucional das normas impugnadas que dispõem sobre a contratação, e eu friso mais uma vez, por salão de beleza, o salão de beleza é o contratante, de profissionais registrados como pessoas jurídicas, pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores individuais, os MEIs, para o exercício de atividades, né? Cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, por meio de contrato escrito de parceria, é o artigo 1º A caput, é impugnado, sem que, a teor da lei, haja configuração de vínculo empregatício. Exceto em duas hipóteses que também os dispositivos prevêem: a inexistência de contrato escrito e o desempenho de funções diferentes das descritas no contrato de parceria. Ou seja, se for tudo igual, mas não tiver um contrato, um instrumento escrito, será a relação de emprego. Não se nega, senhor presidente, eu ouvi ontem ser dito da tribuna que os profissionais da beleza sejam artistas, e o ministro Luiz Roberto agora ainda fez uma alusão quando nos embelezam na medida do possível. Eu, particularmente, vivo a dizê-lo. Não nego, tampouco, a possibilidade de um profissional da beleza trabalhar como autônomo. Eu mesma, como juíza do trabalho, em mais de uma oportunidade, não reconheci o alegado vínculo empregatício em hipótese em que se alegou na defesa locação de cadeira de barbeiro, pois naquele caso restou perfeitamente configurado, pela prova colhida, a autonomia do trabalhador, autêntico trabalhador por conta própria, a prestar serviços de barbeiro quando, se e da forma que lhe aprazia, sem que delineada a disponibilidade da sua força de trabalho pelo proprietário da cadeira. Por outro lado,
Inegável que na dinâmica social e econômica pós-moderna, de crescente concorrência sobre os mercados, de aceleração, repito, do processo tecnológico, com o recrudescimento do nível de exigência de qualificação dos trabalhadores, destaca-se a pluralidade de modos de produção e organização empresariais, com profundos reflexos nos modelos de relações de trabalho. Nessa perspectiva de heterogeneidade de formas de trabalho, revela-se, contudo, primordial perquirir a relação entre trabalho e poder privado à luz da preservação da dignidade da pessoa humana, em especial quando presentes os requisitos da relação de emprego, que atraem a incidência dos direitos trabalhistas assegurados em nossa Constituição Federal, no já citado artigo 7º, que contempla como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, em seu inciso 1º, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Daí, a meu juízo, com a devida vênia, a inconstitucionalidade de legislação que, a despeito da presença de todos os requisitos da relação de emprego, leia-se, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, nega a sua ocorrência desde que firmado por instrumento escrito, contrato de parceria entre o salão de beleza e os profissionais, e que não haja prestação de serviços diversos dos previstos, consagrando, a meu juízo, repito, com a devida vênia, legislativamente, hipótese de fraude à legislação trabalhista, em que um dos princípios básicos é o da primazia da realidade, que se invocou em sentido inverso e que afasta a possibilidade da forma, afastar a realidade do trabalho subordinado a merecer a tutela garantida constitucionalmente. A lei, a meu juízo, a mascarar a relação de emprego, sabido ainda que nada impede, desde que haja compatibilidade, a pluralidade de empregadores. Eu posso ser professor e ter vínculo jurídico de emprego com várias entidades educacionais simultaneamente. Ou sabido também, senhor presidente, que reside precisamente no estado de sujeição do empregado à força normativa do sistema protetivo característico do direito do trabalho, que impôs o seu afastamento dos institutos do direito civil, afeitos à autonomia das partes no vínculo jurídico. Como adverte o professor francês Alain Soupiot, da Universidade de Nantes, membro do Instituto Universitário da França, no contrato civil, a vontade compromete-se. No contrato de trabalho, submete-se. O compromisso manifesta a liberdade e a submissão nega-a. E justamente diante dessa complexa relação entre força de trabalho e livre iniciativa na dinâmica da livre concorrência, relatório elaborado pelo professor Alain Soupiot, que foi encomendado pela Comissão Europeia sobre as Transformações do Trabalho, aponta para o recurso das empresas ao trabalhador autônomo sob duas estratégias: a desvalorização ou a valorização do trabalho. Desvalorização na hipótese em que é adotado o trabalho independente na gestão da empresa como artifício para afastar do direito do trabalho os trabalhadores não qualificados em situação de precariedade. Aparece como via fraudulenta de desregulamentação, com a finalidade de escapar das restrições observadas pelas empresas concorrentes, principalmente em matéria de financiamento da proteção social. Valorização, no caso de necessidade de estímulo às capacidades de inovação e de adaptação dos trabalhadores realmente autônomos e que altamente
altamente qualificados diante das exigências de inovação e qualidade dos setores mais avançados, a demandar maior criatividade dos trabalhadores. Não obstante, na dinâmica atinente ao contrato de parceria relativo ao salão de beleza com os profissionais que exercem atividades de higiene e embelezamento capilar, estético, facial e corporal, vejo, a partir dos dispositivos legais, que se responsabiliza o salão parceiro pela centralização dos pagamentos e recebimentos decorrentes da prestação dos serviços, pela retenção da sua quota-parte atinente ao aluguel de bens móveis e utensílios para o desempenho das atividades, bem como aos valores relativos aos serviços de gestão e apoio administrativo. Ainda, pela destinação da quota-parte ao profissional parceiro a título de atividades de prestação de serviços de beleza, pelo recolhimento dos tributos e contribuições sociais e previdenciárias devidas pelo profissional, incidentes sobre a quota-parte por ele percebida, e pela preservação e manutenção das adequadas condições de trabalho do profissional quanto aos equipamentos e instalações, possibilitando o cumprimento das normas sanitárias e de saúde e segurança. Tudo eu estou aqui especificando os diferentes preceitos legais. E me eximo da referência para tentar abreviar, senhor presidente, o voto. Por outro lado, ao profissional parceiro, qualificado perante as autoridades fazendárias como pequeno empresário, microempresário ou microempreendedor, são devidos o recebimento da sua quota-parte pela prestação de serviços, não computada na receita bruta do salão parceiro, a assistência pelo sindicato da categoria profissional, o direito de utilizar bens materiais necessários ao desempenho das atividades e acessar e circular nas dependências do estabelecimento. Destaco que o parágrafo 6º do artigo 1º-A, impugnado, expressamente exclui a responsabilidade do profissional pelas obrigações decorrentes da administração contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária da pessoa jurídica do salão, ou sobre quaisquer outras obrigações decorrentes do funcionamento do negócio. Em verdade, trata-se de contratação de prestação de serviços de beleza por meio da denominada pejotização, configurada pela, vale-me da doutrina, contratação de trabalhador subordinado como sócio ou titular de pessoa jurídica, visando a mascarar vínculo empregatício por meio da formalização contratual autônoma em fraude à relação de emprego, vale dizer, transformando artificialmente um empregado em pessoa jurídica, uma microempresa. Ora, nos termos do artigo 2º da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Enquanto, nos termos do artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Caracteriza-se a figura do empregador essencialmente pela alteridade, configurada pela responsabilidade exclusiva pelos riscos da atividade empresarial do estabelecimento e do próprio contrato de trabalho. E aqui também eu vou, me louvo em doutrina trabalhista de Skoll, no caso que eu transcrevo, e aqui vou omitir a leitura. Por outro lado, prossigo para evidenciar o mascaramento da relação de emprego por meio da contratação
de prestação de serviços executados diretamente por empresário individual, na pejotização, e agora como parceiro, também cito doutrina alicerçada, inclusive na lição de Leonardo Garcia Barbosa e Rubem Requião, quanto às balizas essenciais à configuração da pessoa jurídica atinentes à organização da atividade produtiva e à assunção dos riscos da atividade econômica, a partir, inclusive, da dicção do artigo 966 do Código Civil, que conceitua a figura do empresário como quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E aí eu também vou me eximir a leitura do texto doutrinário que transcrevo, reportando-me apenas a lição de Rubens Requião, para quem dos elementos fundamentais servem para caracterizar, dois elementos fundamentais servem para caracterizar a figura do empresário: a iniciativa e o risco. O trabalhador contratado sob o mascaramento de pessoa jurídica não ostenta estas condições, pois não dirige uma atividade econômica e não assume os riscos delas decorrentes. Ora, digo eu, na arquitetura do contrato de parceria, instituído pela Lei 13.352, o salão parceiro administra e dirige a atividade econômica, bem como o contrato de prestação de serviços, ao centralizar os pagamentos e recebimentos, inclusive quanto à destinação da quota parte do profissional parceiro e ao recolhimento dos tributos e contribuições sociais e previdenciárias por ele devidos. Para além da organização da atividade produtiva, por meio do contrato de parceria, a norma impugnada atribui ao salão parceiro a responsabilidade exclusiva pela manutenção dos equipamentos e instalações, cumprimento das normas de saúde e segurança na execução dos serviços e principalmente pelas obrigações decorrentes do funcionamento do negócio. Vale dizer, ao salão parceiro cabe a responsabilidade pelos riscos do empreendimento empresarial, bem como pelos riscos decorrentes da prestação de serviços, em nítida equivalência com o artigo 2º da CLT, no que diz com a definição de empregador, a que já me referi. Por outro lado, ao profissional parceiro é destinada pelo salão de beleza a cota parte atinente à prestação de serviços, já descontados os valores relativos ao recolhimento de tributos, contribuições previdenciárias e sociais. Mesmo que inscrito como pessoa jurídica, não assume ele as responsabilidades e obrigações decorrentes do funcionamento do negócio, além de ser assistido pelo sindicato da categoria profissional. Nesse sentido, com toda a vênia às compressões contrárias, a Lei 12.352 de 2016 interfere no conteúdo material da relação de emprego mantida entre o profissional e o salão de beleza. A instituição do contrato de parceria no sistema jurídico brasileiro, como instrumento formal de simulação da relação de natureza civil, encobertos os elementos configuradores do vínculo de emprego presentes na concretude da realidade da prestação de serviços, fomenta a fraude à legislação trabalhista e, examinada sob a ótica constitucional, numa ação de controle direto de constitucionalidade, inibe pela fraude a incidência dos direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores nestas condições. A pretensão reducionista de classificar a prioristicamente como contrato de parceria o vínculo mantido entre o salão de beleza e os profissionais contratados sob a forma de pessoa jurídica em nítido, repito, mascaramento do vínculo de emprego implica verdadeiro menoscabo dos direitos fundamentais previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Significa, na verdade, por essa fórmula engendrada, negar ao trabalhador o acesso ao Poder Judiciário, órgão constitucionalmente competente para
para definir a real configuração do vínculo jurídico em que ocorreu a prestação de serviços, quando diz com todas as letras: firmado, celebrado o contrato de parceria, salvo as duas hipóteses a que já me referi, né? O vínculo não será de emprego, estão afastadas as normas trabalhistas. Aí eu me refiro a estudos da OIT, né? E sigo discorrendo, senhor presidente, sobre questões teóricas, citando mais uma vez a balizada doutrina, né? Eu vou poupar vossas excelências dessa leitura, todos já têm a sua compreensão, o seu convencimento, mas eu me sinto, senhor presidente, na obrigação de reforçar esses traços que, na verdade, já foram muito bem delineados no voto do eminente relator, como sempre, ministro Luiz Edson Fachin, cujas premissas e fundamentos eu endosso, para julgar totalmente procedente o pedido, renovando o meu pedido de vênia às compreensões contrárias, presidente. É o voto. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passo agora a palavra à sua excelência, o ministro Antônio Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral em exercício, doutor Humberto Jacques, senhoras e senhores advogados, advogado-geral, Bruno Bianco, todos que se manifestaram nos autos, cumprimentando todo o debate ocorrido, os votos proferidos. Já diante das duas correntes, eu rapidamente voto, senhor presidente, no sentido de, com as vênias do relator e do brilhante voto de sua excelência, o relator, e agora secundado pelo também brilhante voto da ministra Rosa Weber, mas eu vou acompanhar a divergência que foi iniciada pelo ministro Nunes Marques e os votos dos eminentes ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que o acompanharam. É como voto com a divergência. Julgo improcedente a ação. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo a palavra agora à sua excelência, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, senhores ministros, cumprimento na pessoa do ministro Edson Fachin, senhor procurador-geral, senhores advogados que assomaram a tribuna. Os dados da ação estão postos, senhor presidente, de maneira clara e muito proficuamente, tanto nos votos, a partir do voto do ministro relator, secundado agora pelo brilhante voto da ministra Rosa Weber, também dos ministros que seguiram o voto da divergência iniciada pelo ministro Nunes Marques. Farei juntada de votos, senhor presidente, e peço todas as vênias ao ministro Edson Fachin, agora a ministra Rosa Weber, para acompanhar a divergência, julgando improcedente a ação. Não me convenço, com todas as vênias, de ter havido aqui qualquer afronta à Constituição Federal, uma vez que, como foi posto aqui, realçado a partir do voto do ministro Barroso, mas também já mencionado e explicitamente posto pelo ministro Nunes Marques, em caso de fraude ou de uma maquiagem de um contrato que tenha um contrato de trabalho no lugar de um contrato de parceria deste salão parceiro, as portas do Poder Judiciário continuam em aberto e, portanto, não prevalecerá qualquer fraude aos direitos trabalhistas. E não me parece que esse recorte feito impeça, portanto, o que seria o acesso à justiça. Por outro lado, como já foi amplamente realçado aqui também, tem-se um caso de uma lei que tenta conformar direitos ao trabalho, não ao emprego neste caso, mas ao trabalho para propiciar a ruptura deste quadro de informalidade que tantas vezes prevalece em detrimento das pessoas que querem trabalhar e a possibilidade de se ter, portanto, uma maior possibilidade mesmo de emprego, de trabalho e de prestação dos serviços daqueles que se dedicam a esta atividade, razão pela qual, não vislumbrando com as vênias do ministro relator e da divergente e também do voto da ministra Rosa Weber, eu acompanho a divergência no sentido de julgar improcedente a ação, portanto, com a ressalva que foi feita no voto do ministro Nunes Marques e anotado de forma mais proeminente no voto do ministro Barroso, ou seja,
Não estamos fechando as portas do Poder Judiciário para eventual fraude que se faça de simular um contrato de trabalho em nome de um salão parceiro ou de uma parceria contratada nesses termos. Mas isso está nos nossos votos e, por isso mesmo, não se acomete de qualquer vício a legislação neste sentido. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, e colho o voto de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Senhor presidente, todos sabem que eu sou extremamente rigoroso no que concerne a estrita observância e cumprimento dos direitos sociais do trabalhador abrigado na Constituição Federal. Mas, neste caso, senhor presidente, eu, com a devida vênia, não vejo lesão a estes valores importantíssimos da convivência social, que são exatamente a proteção dos hipossuficientes, notadamente dos trabalhadores aqui em nossa sociedade. Eu verifico, senhor presidente, que a lei questionada estabelece uma nova modalidade contratual, qual seja um contrato de parceria para regular a prestação de serviços por parte dos profissionais autônomos do segmento do salão de beleza. Esses profissionais, como todos nós sabemos, exercem uma atividade peculiar e não raro trabalham em diferentes estabelecimentos em horários distintos, segundo as suas conveniências pessoais. E logo de início, senhor presidente, eu noto que a celebração de tais contratos é facultativa e que permite, como já foi dito, a formalização das atividades desses profissionais que se desenvolvem naquele especialíssimo ramo de atividade e que se caracteriza por um altíssimo grau de informalidade. Eu penso, senhor presidente, com devido respeito, que, no caso, o Congresso Nacional atuou dentro da competência constitucional de conformação legislativa que lhe é própria para regular um determinado tipo muito especial, como disse, de atividade econômica. Não vejo, portanto, data vênia, nos dispositivos impugnados, uma violação frontal ao princípio da isonomia, que não é apenas um princípio constitucional, mas já é um princípio universal, ou qualquer violação ao artigo 170 da nossa Carta Magna. E como já foi também salientado, eu verifico que a própria lei 13.352 de 2016, aqui atacada, abriga salvaguardas que buscam evitar o desvirtuamento do contrato de parceria, sem prejuízo, como também já foi salientado por aqueles que me precederam, de submeter-se uma eventual relação de trabalho típica que se caracteriza pela habitualidade, pela pessoalidade, pela subordinação e pela percepção de um salário às regras e, por via de consequência, às sanções previstas na consolidação das leis do trabalho. Então, senhor presidente, eminentes pares, dignos advogados e demais que presenciam esta sessão, eu pedindo vênia ao eminente relator que nos brindou com um substancioso voto, e também a ministra Rosa Weber, que, como sempre, nos induz a reflexões neste campo tão delicado das relações de trabalho, eu julgo improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Como vota o nosso decano, ministro Gilmar Mendes? Boa tarde, presidente. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar a todos os colegas, especialmente a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, e cumprimentar também o eminente relator, ministro Fachin.
Tal como já se anunciou a partir do voto divergente do ministro Cássio Nunes, eu também, presidente, vou pedir todas as vênias ao eminente relator e à ministra Rosa Weber para acompanhar a divergência aqui enunciada. Acho que é um caso notório em que o Congresso Nacional, como agora acaba de constatar o ministro Lewandowski, fez um tipo de conformação para, de fato, levar a um mínimo de formalização relações que estavam consolidadas na informalidade. Então, me parece que este é um ganho para o sistema. Por outro lado, como se tem observado, e eu acho que é muito importante que nós tenhamos isso bem presentes, nós temos um enorme desafio no que concerne não apenas a criação de empregos, no sentido de empregos CLT, no sentido mais amplo do termo, mas nós temos hoje um grande desafio na criação de vagas de trabalho. Este é o grande desafio que se coloca. Eu trago aqui o primoroso parecer, na verdade, o projeto do deputado Ricardo Izar, em que ele fundamenta todo este projeto, e acho que é extremamente importante. Vossa Excelência, presidente, sempre usa a expressão deferência legislativa, que nós devemos, tanto quanto possível, ter essa deferência. E aqui é um caso notório em que, a partir de um problema, o Congresso Nacional, sobre ele, se debruçou e trouxe uma solução criativa. Claro, poderão surgir problemas e certamente haverá respostas e aperfeiçoamento. A propósito do que eu disse sobre a necessidade de modernização dessas relações, eu registro as reflexões do professor José Roberto Afonso, lançadas no livro Trabalho 4.0, em que alerta para a necessidade de ajustes da legislação e das instituições relativamente ao modo de trabalho na era digital. Ele disse: a Covid-19 acelerou tendências já postas para o futuro do trabalho. Surgirão com mais frequência oportunidades e postos de trabalho a serem exercidos e ocupados por trabalhadores que, embora existam formalmente, não possuirão a carteira assinada. Já é uma realidade o trabalho em casa, home office, e a economia compartilhada, bem simbolizada pelo Uber. Muitas outras formas de trabalho virão e acelerarão, ainda mais agora com a atual crise pandêmica. Dois são os grandes fenômenos esperados da revolução já em curso. Haverá desemprego maciço provocado pela automação, o que já atrai muita atenção e preocupação há algum tempo no exterior. Tido como inevitável, discutem-se cada vez mais paliativos. E, ainda que menos comentados, também são esperados arranjos mais flexíveis de trabalho para lidar com ocupações que ainda venham a ser criadas pelas novas tecnologias, cuja inovação e mobilidade não demandam empregados fixos. É um cenário terrível para o emprego. Os que tendem a ficar imunes ao desemprego, por outro lado, não deverão ter emprego tradicional. Não devem se tornar informais e ilegais se leis e políticas públicas bem regularem o trabalho sem carteira. Então, eu estou convencido, presidente, e a mim me parece que a legislação, ora questionada, está atenta à evolução das relações de trabalho em sentido amplo, pois regulamenta a categoria específica que até então, na prática, em razão da informalidade, estava à margem da legislação trabalhista. Nas diversas manifestações inseridas nos autos, o contrato de parceria é apresentado como tendo importância fundamental para legitimar uma relação de trabalho
que se estabelecia há décadas dessa forma, embora sem regulamentação, conferindo segurança jurídica e ganhos sociais e econômicas para ambas as partes dessa relação jurídica. É preciso notar, a legislação impugnada se insere no contexto das reformas trabalhistas realizadas por muitos países a partir da crise econômica mundial iniciada na primeira década do século XXI. Inclusive a reforma trabalhista levada a cabo no Brasil pela Lei 13.467 de 2017. Países como Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal reformaram suas legislações trabalhistas para conferir maior flexibilidade às contratações. E depois das suas respectivas reformas, todos esses países experimentaram redução das taxas de desemprego. Como eu destaquei por ocasião do julgamento da ADPF 324, de relatoria do ministro Barroso, e do RE 958-252, da relatoria de Vossa Excelência, presidente, que tratavam da prática da terceirização, os números atestam que, no mais das vezes, a flexibilização se coloca como instrumento de combate ao desemprego e, por conseguinte, pode trazer ganhos consideráveis em termos de ampliação do mercado de trabalho. Naquela sentada, ressaltei o seguinte: a flexibilização passa necessariamente por ajustes econômicos, políticos e jurídicos, que resultarão no aumento dos níveis de ocupação e do trabalho formal, que, por conseguinte, trará os desejáveis ganhos sociais. Portanto, é nessa balança entre o ideal, por vezes ideológico e utópico, e o real, que o problema se coloca. Sem trabalho, não há falar-se em direito ou garantia trabalhista. Sem trabalho, a Constituição Social não passará de uma carta de intenções. Eu acompanhei a queda do Muro de Berlim, senhores ministros. Estava na Alemanha, em 89, e vi a debacle do socialismo real. Lá, na Alemanha Oriental, havia o direito ao emprego, o direito ao trabalho, se dizia. Era um direito consagrado. E, por isso, nós víamos empresas que não podiam evoluir tecnologicamente e, por isso, foram a debacle, porque elas tinham que funcionar para dar emprego. É preciso ter essa visão. O socialismo real produziu a debacle que nós conhecemos. E aqui voltamos à discussão em torno dessas novas legislações trabalhistas, objeto de inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade que, por si só, atesta a sensibilidade do tema. O que aqui se coloca é o tema da flexibilização das condições de trabalho, o que está, no dizer de Sérgio Pinto Martins, entre o céu e o inferno. Para certas pessoas, é a forma de salvar a pátria dos males do desemprego. Para outras, é uma forma de destruir tudo aquilo que o trabalhador conquistou em séculos de reivindicações que apenas privilegiam os interesses do capital, sendo uma forma de fazer com que o empregado pague a conta da crise econômica. Muitas vezes, a flexibilização é encarada como precarização e as mudanças são compreendidas como uma ameaça ao status quo. De fato, recentes leis trabalhistas rompem com boa parte da lógica tradicional do direito do trabalho, fundada na tutela do trabalhador em face de desequilíbrios na relação com o empregador. A partir dessa lógica, compreende-se a razão pela qual o direito do trabalho, apesar de sua índole privada, tornou-se um verdadeiro mar de protecionismo engendrado por normas de ordem pública que deixam pouca margem para a autonomia das partes e para a disponibilidade de direitos. Assim, antes de qualquer coisa, essas recentes legislações trabalhistas empreendem um reencontro do direito do trabalho com suas origens privadas, fazendo com que a autonomia assuma posição de destaque sem prejuízo, logicamente, da tutela da dignidade da pessoa humana. Como parte dessa modernização, coloca-se o chamado contrato de parceria, específico para trabalhadores no ramo do embelezamento. Cabe-nos verificar a compatibilidade dos dispositivos impugnados com o texto constitucional. Primeiramente, destaca o teor do artigo 1º da Constituição, que consagra, não por acaso, no mesmo inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
como fundamentos da República Federativa do Brasil. Aliás, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa são, uma vez mais, colocados juntos como fundamentos da ordem econômica do artigo 170 da Constituição. O modo como esses valores são postos no texto constitucional revela como devem ser harmonizados, um contrabalanceando o outro. Em geral, a legislação trabalhista infraconstitucional se coloca nesse contexto de necessária harmonização entre a proteção do trabalho e a preservação da livre iniciativa. E, em especial, a possibilidade de contratação por parceria, entendo, atende a demandas reais do mercado e, ao contrário do que possa parecer, não precariza o trabalho, mas formaliza uma situação que, não fosse a modalidade de parceria, possivelmente se traduziria em trabalho informal. Sendo assim, não há precarização nem tampouco retrocesso na tutela do trabalhador, mas avanço no sentido do trabalho formal. Em conclusão, não vislumbro incompatibilidade dos dispositivos impugnados com o texto constitucional. E, enfim, destaco que, durante muito tempo, as alterações legislativas no direito do trabalho foram postas em debates. Vieram a um custo político e social significativo, mas com o propósito de reequilibrar as relações trabalhistas e de readequar as condições de trabalho a novos tempos. Normalmente, tempos de crise escancaram os custos dos direitos. E, no caso dos direitos trabalhistas, os seus altos custos redundaram em altas taxas de desemprego. Nós estamos falando no Brasil, senhores ministros, de 16 milhões de desempregados, pelo menos. É essa a nossa realidade. A readequação desses parâmetros vai ao encontro, entendo, do espírito constitucional de tutela do trabalhador, de promoção do emprego e de valorização da livre iniciativa, além da valorização da autonomia dos sujeitos envolvidos nas relações trabalhistas. Por tudo isso, presidente, voto pela improcedência da presente ação direta, como já o fizeram os colegas que acompanharam o voto do ministro Nunes Marques. Muito obrigado, nosso decano, ministro Gilmar Mendes. São 16h06 e eu vou receber os parlamentares da CPI e tenho também algumas digressões que eu ultrapassaria o tempo com relação ao horário que eu designei e que já estão no meu gabinete. Então, vamos suspender a sessão. Na volta, eu voto e depois temos uma fixação de tese, que os senhores já devem ter recebido o resumo, e votaremos isso e os processos que ainda forem possíveis de julgamento no horário regimental. Suspendo, portanto, a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.